Bom, vamos lá então agora fazer o seguinte. Vou mostrar para vocês agora uma outra seção muito importante do Planner de estudos, que é a seção da meta semanal. Como é que funciona essa seção? Você vai registrar aqui o número da sua semana. Então, por exemplo, se você está começando agora a usar esse Planner, você pode colocar aqui semana número 1. E aí você vai colocar aqui os dias. Então aqui a gente tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E você coloca a data. E aí você vai anotar aqui o que você vai estudar em cada dia da semana. Então, por exemplo, eu coloquei aqui que na segunda-feira eu iria ler no mínimo 44 páginas. E aí eu iria ler 13 páginas de avaliação em políticas públicas e 32 de macroeconomia. Daí eu vou marcando aqui, vou riscando aquilo que eu já executei e vou anotando a quantidade que eu de fato li. Então, eu preciso ler no mínimo isso. Então, eu anoto ao lado quanto que eu executei de fato. E aí aqui embaixo eu marco com esse marcador em amarelo quais são os exercícios que eu vou realizar no dia. Então, eu, por exemplo, nesse dia planejei fazer exercício de planejamento e orçamento público, macroeconomia e noções de lógica e estatística. Então aqui eu marquei a quantidade de acertos, de erros e o desempenho. E aí por fim o total de horas e o total de questões que eu fiz naquele dia. Então ao longo da semana eu vou avançando aqui. Na terça eu coloquei que eu vou resumir uma aula de economia brasileira. E aí assim por diante. Então cheguei no final da semana com 21 horas de estudo líquido. Foi uma semana com poucos exercícios, fiz só 43, mas enfim. Depende também do ponto de vista. Nas semanas anteriores eu não estava fazendo exercício nenhum. Então eu comecei a corrigir mais isso. E aí, aqui eu não consegui cumprir esses conteúdos aqui. E aí no fim de semana eu fiz algumas discursivas ali. Então é só um exemplo. Então, como é que eu monto essa meta semanal? Eu vou mostrar para vocês como é que isso funciona na prática. Bom, como é que a gente monta essa meta semanal? Então eu vou mostrar para vocês aqui a minha meta semanal da próxima semana aqui, do dia 27 até o dia 2 de junho. Então é a minha semana 21 desde que eu comecei a usar esse Planner e esses métodos de estudo. Então ali na segunda-feira eu vou ler pelo menos 46 páginas de orçamento público, 20 páginas de macroeconomia, vou elaborar flashcards e vou fazer exercícios de planejamento e orçamento público, macroeconomia, noções de lógica e estatística. E aí eu gosto de registrar também aqui algumas coisas atípicas que eu vou ter ao longo da semana. Então, por exemplo, na quinta-feira eu vou ter um feriado, na sexta eu tenho um ponto facultativo e vou viajar, vou ter um casamento no sábado e vou tomar a viagem de volta no domingo. Então, são coisas que vão impactar a minha semana. Então, eu vou deixar aqui registrado para que eu consiga me planejar para isso. Bom, então, como é que eu elaborei isso daqui? Aqui é uma das questões mais importantes. Bom, então para explicar para vocês como que eu elaboro a minha meta semanal, eu preciso mostrar esse mapa de estudo, que ele não faz parte do Planner, mas é algo que eu estou fazendo a cada semana e você pode fazer isso em uma folha A4 em branco ou em uma planilha, mas eu gosto de fazer aqui nessa folha virtual que eu criei aqui no Planner. Na verdade eu criei em outro documento, não faz parte do Planner, mas ele me auxilia a alimentar aqui o meu Planner, a fazer a minha meta semanal. Então eu vou explicar para vocês como é que funciona. Aqui eu tenho no meu Planner todas as minhas disciplinas, né? E aí, por exemplo, se eu entrar em cada uma dessas aulas aqui, eu consigo contabilizar quantas páginas que eu tenho para ler, né? Então eu vou entrar lá no Estratégia nessas aulas, vou entrar no GRAN nessas aulas, vou contar quantas páginas que eu tenho de teoria. Por exemplo, ali na aula 1 aqui de avaliação de políticas públicas, eu vou ter ali, por exemplo, um PDF com 160 páginas. Mas o final do PDF quase sempre são exercícios. Então eu vou ver que, na verdade, de estudo de teoria mesmo, eu tenho ali 90 páginas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou organizar aqui, nesse mapa de estudos, quantas páginas de teoria eu tenho para ler.
Então vamos ver melhor como é que a gente faz isso daqui. Eu estou estudando para 3 concursos de áreas que são semelhantes entre si. Então eu coloquei aqui concurso 1, concurso 2, concurso 3. E aqui a data de cada um deles. E aí, aqui eu coloquei as disciplinas que elas são cobradas em cada um dos concursos. E aí eu marquei com um X aqui os concursos que cobram essas disciplinas. Então, o que acontece? De acordo com o meu conhecimento de cada uma dessas disciplinas, eu defini aqui qual que vai ser o meu método de estudo. Então, por exemplo, disciplinas que eu já estudei e que eu já tenho um conhecimento razoável sobre elas, eu vou estudar simplesmente por exercícios, por questões. Então, por exemplo, aqui, fundamentos de micro e macroeconomia, eu vou fazer questões ali usando a plataforma do TEC Concursos. Língua portuguesa, noções de lógica, estatística, direito administrativo, direito constitucional, eu vou fazer exercícios. Agora, outras matérias que eu preciso estabelecer bases mais sólidas do meu conhecimento, eu vou fazer o seguinte, eu vou estudar, de fato, a teoria, vou fazer revisões, flashcards, etc., resumos, e eu vou também fazer ali exercícios. Pode ser na própria apostila, nos próprios PDFs, ou pode ser no TEC mesmo. E aí, uma vez definido o meu método de estudos, eu vou ter aqui as disciplinas onde eu vou estudar a teoria, né? Todas essas que estão marcadas aqui com estudo. Então, eu vou registrar aqui no meu lado direito quantas páginas de teoria eu tenho para ler. E aí eu coloquei aqui, olha só, a data do meu concurso 1, ela é 21/7. Então, por exemplo, macroeconomia, ela vai ser cobrada aqui nesse concurso do dia 21/7. E faltam 8 semanas para esse concurso, mas a última semana anterior ao concurso eu prefiro deixar ela mais livre para eu fazer revisões. Então, ao invés de 8 semanas disponíveis para estudar a teoria e fazer os exercícios e tudo, eu tenho, na verdade, 7 semanas. Então, o que eu coloquei aqui? Em macroeconomia, eu tenho 137 páginas restantes para ler. E aí, isso são 137 páginas para 7 semanas. Então, dividido por 7 semanas, eu preciso ler 20 páginas por semana. E considerando 5 dias úteis por semana, eu precisaria ler pelo menos 4 páginas por dia. Por que eu faço isso? Parece um pouco confuso, mas eu vou colocar aqui com vocês uma simulação de como é que eu faço a minha semana. Vamos partir aqui para... um exemplo de estudo semanal. Bom, então vamos simular aqui que eu comecei a minha semana e aí eu estou lá estudando planejamento e orçamento público e aí li ali as minhas, vamos supor, 50 páginas. Marquei aqui. E aí estudei macroeconomia, consegui ler aqui as minhas 20 páginas. Marquei. Daí eu fiz aqui alguns exercícios, vamos supor que eu tenha feito aqui, e aí eu marco aqui o meu desempenho. E aí você marca aqui o total de horas. E o total de questões que você realizou naquele dia. Então, ao longo da semana, você vai marcando ali o quanto que você estudou. E aí, vamos supor aqui, olha só, vamos supor que hoje é quarta-feira. E aí eu consegui estudar planejamento e orçamento público. E aí não estudei COSIF, que é contabilidade de instituições financeiras, né, do sistema financeiro. E aí na quinta-feira, o que eu vou fazer? Eu vou começar a estudar aqui estatística e econometria? Não, eu vou começar primeiro a estudar o que está na minha ordem aqui. Se hoje é quinta-feira e tem coisa que não foi estudada para trás, eu vou, na verdade, começar a estudar por aqui. Então eu vou estudar ali COSIF, vou tentar bater a minha meta, estudar pelo menos aquelas 20 páginas.
e aí depois eu parto para cá. Então eu vou tentando seguir a minha ordem ali semanal. E aí vamos lá, sexta-feira, não estudei ainda todo o conteúdo que eu tinha de contabilidade. Vou e estudo aqui. Então, chegou ali no sábado e eu acumulei esse atraso aqui. Então, o que eu vou fazer no meu sábado? Eu vou tentar estudar isso daqui e vou marcar ali o quanto que eu estudei. E aí, assim, ao longo da semana, para a gente ter agilidade, eu não vejo a necessidade de, por exemplo, eu tô aqui no sábado, tô com esse conteúdo aqui de estatística e econometria atrasado, então eu vou mover isso daqui para eu dizer que eu vou estudar no sábado. Assim, eu não vejo a necessidade de ficar fazendo essas alterações ao longo de uma única semana. Então, se eu tenho algum atraso ali na sexta e eu vou estudar aquilo no sábado, eu prefiro deixar aqui registrado no próprio dia que eu tinha planejado, sabe? Eu acho que isso não me atrapalha, eu não vejo nenhum benefício tão grande de ficar reagendando no próprio planner o dia que eu vou fazer aquilo de fato. Bom, daí vamos supor que ao longo da minha semana eu não consegui elaborar esses flashcards, não consegui fazer essa discursiva que eu tinha planejado, então ao longo do meu sábado eu vou tentar tirar esses atrasos e executar isso aqui nesse dia. E aí eu vou marcando ali os checks do que eu executei e vou registrando aqui embaixo também os exercícios que eu fiz e preenchendo depois o total de horas estudadas e o total de questões. Então, ao fim da semana eu marco aqui o total de horas e o total de questões executadas, tá bom?